Gerenciar projetos na sua empresa é uma grande bagunça, mas isso só acontece se você não tiver uma forma estruturada de organizar esses projetos. Se você trabalha ou já trabalhou com gestão de projetos, eu imagino que você já teve que lidar em algum momento com informações perdidas em e-mails ou em grupos de WhatsApp, aqueles arquivos que você nunca mais vai encontrar porque eles estão espalhados cada um em um canto, e também com tarefas que não foram feitas porque não foram delegadas da forma correta, não tinham prazos responsáveis definidos e acabaram caindo no esquecimento. E nesse vídeo eu vou te mostrar justamente como resolver esse problema de uma vez por todas, usando duas ferramentas que você provavelmente já tem acesso no seu trabalho, que são o Teams e o Planner da Microsoft. Esse tipo de problema em projetos acontece com muito mais frequência do que a gente gostaria de admitir. E se você já passou por algum deles, pode ficar tranquilo porque você definitivamente não está sozinho. Aqui no Code Hub a gente já implementou ferramentas de gestão, incluindo as da Microsoft, em dezenas de clientes justamente para resolver esse tipo de problema. E eu resolvi trazer um pouco dessa experiência, dessa vivência em projetos aqui para esse vídeo, para mostrar de forma muito prática como aplicar uma metodologia na hora de construir o seu processo dentro das ferramentas. Então aqui nesse vídeo eu vou compartilhar minha tela, vou abrir um fluxograma e elaborar junto com vocês como a gente faz o desenvolvimento desse tipo de trabalho com os nossos clientes, como pensar e estruturar tudo isso da forma correta, tanto no Teams quanto no Planner, e depois, é claro, a gente vai abrir o Teams, vai abrir o Planner e vai construir um exemplo disso para você conseguir replicar aí no seu dia a dia. E claro, vai ser algo relativamente rápido. Se você quiser aprender mais a fundo sobre essas duas ferramentas e todo o ecossistema da Microsoft, eu te convido a clicar aqui no link da descrição para conhecer a nossa formação completa em Microsoft 365, para você ter acesso ao curso completo de Teams, ao curso completo de Planner, Outlook, Power Automate, SharePoint, Copilot e muito mais. Agora, voltando para o tema do vídeo, vamos trabalhar juntos em um exemplo que eu pensei, que é um lançamento de produto. Então a gente vai fazer um projeto para um lançamento de produto. Vamos entender quais são as principais dores levantadas nesse exemplo fictício, como que a gente poderia resolver isso dentro das nossas ferramentas. Para isso eu elaborei aqui um fluxograma no Miro, que é a ferramenta que a gente usa nos nossos projetos para fazer esse tipo de trabalho, onde eu comecei levantando qual que é o cenário atual, quais são os problemas que a gente encontra nesse projeto. Claro que isso aqui é uma versão super simplificada do que a gente faz nos nossos projetos, porque é algo muito mais complexo, a gente faz entrevistas, diagnóstico com os nossos clientes. Aqui eu quis trazer uma visão bem mais simplificada para você tentar começar a fazer de forma simples com a sua equipe, depois logicamente você pode desenvolver isso um pouco melhor. Então essa parte vermelha são os problemas encontrados, as oportunidades que a gente tem de melhoria nesse processo. Depois a gente passa para como que o Teams, o Planner e uma integração entre esses dois pode resolver os nossos problemas que a gente encontrou antes. Então, realmente, um desenvolvimento só na terceira etapa, lá com o Teams, com o Planner. Como que a gente vai construir as equipes e canais no Teams para resolver algumas das dores e quais planos temos que criar lá no Planner para resolver outra parte dessas dores. Começando, então, pela parte dos problemas, vamos dar um zoom aqui nessa parte em vermelho. E os problemas que nós encontramos são dores muito comuns em projetos dos mais diversos tipos, que são conversas perdidas em e-mails, arquivos espalhados por todo lado, tarefas sem dono ou sem prazo, dificuldade em acompanhar status das tarefas e quando as decisões tomadas acabam não virando ações, ou seja, as reuniões que você teve, todo aquele tempo gasto em conversas e decisões tomadas não viram ações e vai tudo aquilo jogado no lixo. Aqui é bem provável que você encontre alguns desses problemas na sua empresa, seja ela de projetos ou não. Você pode acompanhar aqui esse vídeo e replicar para você, ou claro, você pode fazer todo um brainstorming, conversar com as pessoas envolvidas, com os estagiários, consultores, analistas, gerentes, diretores, todo mundo que tiver algum tipo de informação para dar sobre o processo pode ajudar a construir e levantar esses problemas para serem melhorados. Então, depois que a gente faz essa primeira parte que a gente chama de as is, ou seja, em português, como é o trabalho hoje, né, exatamente como ele é hoje, a gente pode começar a visualizar um futuro ideal, um futuro como se fosse uma utopia de como deveria ser o panorama to be. E quando a gente está falando desse panorama to be, nós ainda não estamos abordando exatamente as ferramentas que vão ser utilizadas. A gente está falando mais a nível de processo ali da gestão desses projetos. Por exemplo, para a gente trabalhar com conversas perdidas em e-mails, o cenário ideal seria que todas as conversas fossem feitas dentro de threads ou sequências de e-mails bem definidas, que todo mundo tivesse as suas pastas bem organizadas, com códigos específicos
para cada tipo de coisa. Código 1 é de fornecedores, código 2 é de clientes, código 3 é dos diretores, enfim, depende de como você quiser fazer a sua gestão de e-mails. A gente tem inclusive um outro vídeo aqui no canal que é o de Outlook avançado, que te dá vários conselhos, várias dicas bem interessantes de como trabalhar esse tipo de organização. Mas a ideia aqui é só que você pense junto com o seu time qual que é o fluxo perfeito, fluxo ideal de trabalho para cada um dos processos da sua empresa. E lógico, você tem que começar por algum deles, então eu recomendo que você olhe para todos os problemas, defina qual que é o mais crítico, qual acontece mais frequentemente e comece a atacar esse problema antes dos outros, tá? Você vai priorizar ele, levando ali em consideração a regra do Pareto. Agora, depois de definido qual é o principal problema que você está enfrentando, então mapeado e estruturado qual que deve ser o cenário ideal, a gente vai começar a transformar isso nas ferramentas desse cenário que você tem hoje. O que vai ser dentro do Teams, o que vai ser dentro do Planner ou até mesmo em alguma outra ferramenta que você use no seu dia a dia, como o SharePoint, o Lists, o Drive, enfim, tudo isso está lá na nossa formação completa também. Vamos passar então para o nosso segundo quadro, a gente vai sair da cor vermelha e vai passar já para uma cor verde. Eu coloquei aqui algumas sugestões de como trabalhar aquilo ali. Por exemplo, para a gente ter uma comunicação centralizada, a gente vai usar o Teams, vou até colocar uma setinha aqui do Teams linkando nessa comunicação centralizada. O Planner vai ajudar a gente a fazer a organização das tarefas e a integração entre esses dois vai nos ajudar a tomar decisões do Teams que viram tarefas no Planner, ou seja, você fez uma reunião lá no Teams, toma uma decisão e fazendo a integração entre as ferramentas faz com que isso vire uma tarefa no Planner de forma muito mais fácil. E aqui, é claro, eu tentei atacar cada uma daquelas dores com uma solução aqui. Se a gente for voltar ali de antes, a primeira parte é conversas perdidas em e-mails e a solução disso é o Teams tendo uma comunicação centralizada. Uma outra dor é a de tarefas sem dono ou sem prazo e a solução para isso é usar o Planner organizando as suas tarefas. E por fim, a última dor, decisões tomadas não viram ações, está aqui justamente nessa integração que as decisões do Teams viram tarefas lá no Planner. Então, uma vez que a gente já definiu quais vão ser as sugestões, quais vão ser as soluções, os caminhos que a gente vai seguir, a gente pode agora destrinchar isso para dois quadros. Um quadro no Teams e um quadro do Planner. Deixei colorido aqui mais ou menos na cor da ferramenta para ficar mais fácil de entender. E separei em 4 funções, em 4 abas aqui diferentes. Dentro do Teams nós temos algumas funções mais corporativas, mais em trabalho em grupo, que são as equipes e os canais. Nós temos uma aula específica para isso na nossa formação em Teams, mas de forma bem resumida, uma equipe consiste de um conjunto de pessoas que tem um objetivo em específico. Pode ser todo mundo de um departamento, pode ser todo mundo, por exemplo, de um projeto, ou de algum processo, ou de uma squad, dependendo de como você se organiza na sua empresa, mas basicamente a equipe é onde vai estar centralizado todo o trabalho dessa operação, desse projeto em específico. Dentro das equipes, a gente tem os canais, que são as formas de comunicação separadas dentro da equipe. Ou seja, você pode ter, por exemplo, uma equipe de comercial. Dentro dessa equipe comercial, você vai ter o canal de aquisição de clientes, você vai ter o canal de vendas, você vai ter o canal de contratos. E aí, em um mesmo local de trabalho, com as mesmas pessoas, você vai ter várias fases de comunicação diferentes, para você não ter um único grupo no WhatsApp chamado de comercial, onde todo mundo manda todos os tipos de informação e tudo fica muito bagunçado. E voltando aqui para o nosso exemplo, a ideia é que a gente vai ter essa equipe que vai ser a equipe deste projeto em específico. E eu pensei em separar isso em 4 grupos, 4 canais diferentes, que é o canal geral, onde a gente vai ter, como está simbolizado aqui pelo post-it amarelo, uma comunicação geral com todas as pessoas desta equipe e também os arquivos compartilhados que todo mundo tem que ter acesso. Um segundo canal, que é o canal de planejamento estratégico, onde a gente vai fazer a definição de rota e as correções desse caminho conforme o projeto vai andando. A gente sabe que o projeto sai bastante dos trilhos em alguns momentos. Esse canal vai ser para debater como a gente vai fazer para contornar esse problema, rodar um PDCA, qualquer tipo de estratégia ou método para resolver esse tipo de problema. Ou seja, quem vai estar e vai conversar nesse canal são as pessoas de nível hierárquico um pouco maior, o gerente, o diretor e os coordenadores ali da operação. Um terceiro canal, que é o canal de execução, onde a gente vai realmente acompanhar os trabalhos diários. É aqui que a gente vai vincular um planner, inclusive, para ter as tarefas do dia a dia bem claras, e a conversa nesse canal provavelmente vai se dedicar a conversas de
problemas que você está tendo para executar alguma tarefa, como corrigir, tirar dúvidas ali do dia a dia. Já o último canal é o canal de mapeamento, onde a gente vai ter a parte de métricas, toda a gestão dessa operação. Pode ter um outro plano aqui vinculado também, focado especificamente nessa gestão de indicadores. E a partir disso, o que eu fiz foi copiar essa estrutura do Teams e colar como outra visão no Planner. Então a gente tem os mesmos 4 canais aqui, mas nem todos eles vão ter essa mesma dinâmica no Planner. Por exemplo, eu comentei que o canal de execução e o canal de mapeamento fazem sentido que a gente tenha planos vinculados a eles. Logicamente, o de planejamento estratégico, até o próprio nome já lembra de plano do Planner, a gente pode também ter um plano vinculado a ele, mas o canal geral não necessariamente precisa ter um plano vinculado. Então a gente pode até apagar essa visão aqui, porque nessa seção de Planner a gente vai manter apenas o que é necessário que tenha no Planner. E aqui eu até já deixei mais ou menos programado quais vão ser os buckets. Se você não sabe o que é um bucket, a gente tem um vídeo bem recente aqui no canal, que é o Como Usar o Planner 2025, para você aprender tudo sobre os fundamentos dessa ferramenta, mas eu deixei aqui algumas sugestões de buckets para cada um desses planos. Agora, definido o nosso processo inicial, definidas as sugestões e também como vai ser a estrutura disso lá no Teams e no Planner, a gente pode realmente passar para a construção de todas as ferramentas. É até bem provável que você já tenha criado equipes, canais e planos quando você começou a mexer nas ferramentas. E tá tudo bem, isso é muito comum, é só uma sugestão que a gente faz de planejar muito bem a estrutura para que você não precise mudar a sua forma de trabalho para conseguir se encaixar em equipes e planos que não foram estruturados e vão acabar virando mais uma bagunça e até gerando novas gambiarras. Então é sempre interessante a gente dar 2 passinhos para trás, pensar muito bem, planejar, estruturar e só depois realmente colocar a mão na massa para criar essas estruturas. Então agora vamos passar para outra aba que eu tenho aqui, que é a do Teams. Eu não vou ficar criando toda a estrutura, todos os canais, todos os planos, porque esse é só um processo repetitivo que eu não quero ficar gastando o tempo de vocês nesse vídeo. Eu vou criar uma equipe, vou criar um canal, vou criar um plano e configurar ele certinho para você entender como funciona e aí todo o resto você pode replicar e ficar repetindo aí quantas vezes for necessário. Passando agora para a segunda aba que eu tenho aqui aberta, que é a aba do Microsoft Teams. Vamos já buscar a aba de equipes. Aqui do lado esquerdo nós temos um menu de ferramentas. Para mim, a segunda opção é a aba de equipes ou Teams. Para você pode estar um pouco diferente, porque aqui eu já mexi um pouco nele quando eu estava gravando a formação em Teams da Squad Hub, mas independente de onde ele estiver, basta você clicar aqui do lado em equipes ou em Teams e você vai cair nessa aba aqui. Para criarmos uma nova aba é super simples. Aqui do lado esquerdo da tela nós temos essa lista de times e canais que eu tenho criados e um pouco mais para cima temos esse botão aqui que é um quadradinho com um lápis de nova mensagem. Tem uma setinha do lado, vamos clicar na setinha para criar um novo time aqui. Tá? Vou clicar em criar novo time, vai abrir uma nova aba de configuração e vamos dar um nome para esse time que vai ser projeto de lançamento de produto. Agora com o nome criado posso colocar também uma descrição para essa equipe. Vou deixar em branco porque não é algo obrigatório. Aqui para baixo tem uma configuração de nível de permissão, então a gente tem 3 níveis de permissão que a gente fala um pouco mais também lá no curso. Vou deixar com uma equipe privada, ou seja, só eu e quem eu convidar pode fazer parte dessa equipe. E já na criação desta equipe, a gente tem que criar o nosso primeiro canal. Vamos então voltar lá no nosso Miro para ver quais eram os canais que a gente tinha disponível. Canal geral, planejamento estratégico, execução e mapeamento. Para esse nosso exemplo, eu vou criar inicialmente o canal de execução, que é o único canal que eu vou criar neste momento. Mas, logicamente, você pode criar todos eles e até outros canais a mais que você queira. Para a gente criar ele, basta colocar o nome desse canal aqui embaixo, vai ser execução e posso então clicar em criar. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, vai ficar nessa página aqui processando a criação dessa equipe desse canal, mas rapidamente ele já finalizou tudo isso e está pronto para começarmos a utilizar. Antes de ele me mandar para aquela página, ele pergunta se eu quero adicionar algum membro logo de cara. Eu posso escrever aqui o nome da pessoa ou o e-mail da pessoa que eu quero convidar. Nesse momento não vou convidar ninguém, porque essa aqui é apenas um teste. Vou pular então essa parte e ele vai me jogar já direto no canal de execução dentro da nossa equipe de projeto. Do lado esquerdo da tela podemos ver já que a equipe foi criada, está aqui projeto de lançamento de produto e o canal de execução está criado. Se eu apertar nesses 3 pontinhos ao lado da equipe, eu posso criar novos canais aqui
para adicionar aqueles outros 3 que eu tinha planejado. Então vou até aproveitar para criar um novo canal aqui, vou criar o nosso canal geral, ele vai ser também um canal privado, e eu posso selecionar o layout dele, vou deixar como ele está por padrão, tá? Eu vou criar esse canal, vai aparecer agora ali embaixo do canal de execução, o canal geral, posso de novo selecionar pessoas para colocar aqui dentro. Como você pode ter percebido, a gente pode selecionar pessoas diferentes para colocar em cada um dos canais. Ou seja, aquele canal, por exemplo, de planejamento estratégico, vai ter apenas pessoas mais gerenciais ou coordenadores que vão fazer parte, enquanto nos canais gerais vai ter todo o resto da equipe. Agora, dentro de um canal, a gente tem novas funções que a gente pode mexer. É claro que eu posso colocar mais visualizações aqui dentro. Todas as minhas conversas vão ficar nessa página de postagens ou nesse outro canal. Tem um modelo mais novo aqui que é o de conversa. Então você pode selecionar se você quer um modelo de postagens ou de conversação dentro do seu canal. Esse aqui é algo bem recente mesmo. É a primeira vez que eu estou colocando em prática em algum vídeo. E aí, além dessa página inicial de conversas ou de postagens, nós temos também a página de arquivos, de notas. Posso adicionar vários outros tipos de abas aqui dentro deste canal, como por exemplo, uma aba do Planner. Eu até estava aqui em cima com uma outra página aberta para a gente usar o Planner, mas ao invés de eu criar lá pelo site do Planner, eu posso criar aqui diretamente um plano dentro do meu canal. E é exatamente isso que eu vou fazer para a gente passar para a segunda parte, que é a criação dos nossos planos. Vou clicar aqui então em Planner e posso então salvar essa nova visualização que é o Planner dentro do nosso canal. Ele vai me dar algumas opções se eu quero adicionar um plano que já existe, ou seja, se eu fosse criar um plano diretamente lá pelo Planner, eu poderia vincular ele dentro desse canal, ou se eu quero criar um novo plano, já aqui dentro ele já vai estar automaticamente vinculado. Mas é claro que você pode também visualizar esse plano lá pela página do Planner. Vamos então criar um novo plano. Vai me perguntar se eu quero um plano básico ou premium, aí vai depender bastante de qual que é o seu nível de assinatura. Para gerenciamento de projetos, o plano premium é muito mais indicado, principalmente porque ele está integrando agora o Microsoft Project na versão web. Então, se você usava o Project da Microsoft e não era pelo aplicativo, era pelo site, agora essa versão está dentro do Microsoft Planner Premium. Além, é claro, de algumas outras funções que a gente fala bastante lá na formação e temos também outros vídeos no canal sobre essa versão. Mas aqui, só para mostrar como funciona a criação disso, vou criar um plano básico. Posso dar o nome dele de execução, tá? Porque estamos aqui no canal de execução. Vai ser o plano também de execução. E pronto, já está com o meu plano criado. Ele me dá como padrão um primeiro bucket, uma primeira coluna, que é o to do. Eu posso mudar o nome dessa coluna e adicionar outras também. Vamos voltar lá no nosso Miro. Eu tinha pensado aqui para este canal de execução, para esse plano de execução, em criar 4 buckets. Backlog, em andamento, revisão e finalizado, tá? Então vamos voltar lá no nosso aplicativo do Teams. E aqui nesse primeiro bucket, vou mudar o nome dele para Backlog. Vamos criar um outro bucket chamado Em Andamento. Um terceiro chamado de Revisão. E por fim, um último que vai chamar Concluído. Temos então nossos 4 buckets já configurados e posso começar a trabalhar com as minhas tarefas, incluir todo o meu histórico de atividades, as novas atividades, o que está em backlog, posso ir passando ele entre fases conforme vai tendo progresso ali do trabalho. E só para mostrar como que funciona essa criação, eu vou colocar algumas tarefas de exemplo para a gente ir desenvolvendo dentro desse plano. Vamos supor que esse projeto é para o lançamento de um produto digital, tá? Então é um software que a gente está desenvolvendo para entregar para algum cliente. E no meu backlog eu quero ter, por exemplo, configurar ambiente, desenvolver módulo X, aqui vou dar o nome de módulo X, uma outra tarefa de testar funcionalidade Y e uma última que é apresentar piloto ao cliente, tá? Criei então nossas 4 tarefas de exemplo aqui dentro do nosso plano e agora a gente pode entrar em cada uma delas e configurar com mais detalhe, falar quais já estão feitas, quais estão em andamento. Por exemplo, a tarefa de configurar ambiente, clicando em cima dela, vai aparecer a aba de detalhes, né? A gente pode colocar algum rótulo. Aqui na parte de progresso eu posso colocar, por exemplo, que ela já foi concluída, a prioridade dela era importante, a data de início foi na segunda-feira e a data de conclusão foi ontem. Tá? Então, posso colocar aqui todas as informações, mesmo que ela já esteja concluída. Até quando eu coloquei ela como concluída, como completada, ele deu um sonzinho de notificação,
deu um checkzinho aqui do lado e riscou essa atividade porque ela já está feita. Vou voltar ela aqui para em progresso, só para a gente voltar a ver ela aqui no nosso quadro. E mais para baixo a gente tem alguns outros detalhes que podem fazer sentido, como checklists, anexos, comentários, enfim. Clicando lá de fora, a gente sai dessa aba da tarefa. Eu posso passar, já que ela está em progresso, para a aba de progresso, aqui para o bucket de progresso. E a mesma coisa acontece para todas as outras atividades que a gente tem, tá? Então, super simples, planos criados, buckets configurados, também tarefas de exemplo criadas e detalhes preenchidos, a gente pode já trabalhar aí à vontade. Posso começar a colocar responsáveis, datas, prazos e gerenciar toda a sua operação já dentro do Microsoft Teams. E claro, se você quiser abrir o site do Planner para ver isso por lá, a gente pode vir aqui também. Vamos procurar por meus planos e já está aqui o plano de execução criado 6 minutos atrás. Se a gente clicar nele, vai aparecer ele da mesma forma que estava lá dentro do Teams, tá? A informação é exatamente a mesma, ele está espelhado, integrado e atualizado em tempo real. Então, um resumo super simples, super rápido até agora. Com o Teams a gente consegue centralizar a comunicação e os arquivos e garantir um alinhamento em todas as equipes na fase certa, no momento certo e no grupo certo. E com o Planner a gente consegue criar todo um mapeamento, uma gestão de tarefas para execução e acompanhamento de resultados. E dado isso, quando você junta os dois, o resultado é uma gestão de projetos super clara, super eficiente. Lógico que essa integração que a gente fez foi algo super simples, de criar um plano dentro do Teams. Você tem a opção também de fazer automações ainda mais complexas, garantir que quando você recebe uma mensagem, automaticamente já cria uma tarefa, ou quando você conclui uma tarefa, dispara uma mensagem na equipe ou para alguma pessoa específica. Você consegue fazer isso usando, por exemplo, o Power Automate, que é a ferramenta de automação da Microsoft. A gente aborda tudo isso lá na formação completa em Microsoft 365 da Squad Hub. O link está aqui na descrição. Agora, se você quiser entender quais são as novidades que tem no Planner Premium, como que ele incorporou o Microsoft Project e quais recursos interessantes ele tem para a sua gestão de projetos, eu vou deixar aqui um vídeo para você assistir na sequência.